Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas, porque ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque Ele fez e Ele continua fazendo maravilhas em nossa vida. E nesse momento nós somos convidados e convidadas a agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, por tudo aquilo de bom que nós temos, pela sua presença na nossa vida, porque Ele anda, né, do nosso lado, porque Ele anda à nossa frente, porque Ele anda atrás de nós, porque Ele nos protege, porque Ele é a nossa salvação, porque Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa proteção. Deus é Pai. E Ele é Pai de todos. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai. Assim vai dizer hoje o Pai Nosso, que nós vamos refletir daqui a pouco. Deus é Pai. E Ele é Pai de nós todos. Deus não faz distinção entre seus filhos. Nós corremos, às vezes, o grande risco de achar que Deus é Pai desse grupo, mas não é Pai daquele grupo. Deus é Pai dessa pessoa, mas não é dessa. Deus é Pai de todo mundo, meu irmão e minha irmã. E nós somos irmãos, sabe? Nós temos irmãos bons, né? Entre aspas, porque ninguém é totalmente bom. Nós temos irmãos que não é, né? Que não é tão bom. Nós temos irmãos de todos os tipos, mas a nossa obrigação é amar. Amar as pessoas do jeito que elas são, sabe? Porque Deus nos ama do jeito que nós somos. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje é gratidão. Gratidão a Deus, muita gratidão a Deus. Queremos nesse momento, nós sabemos que muitos irmãos nossos e irmãs nossas precisam das nossas orações. Precisam muito das nossas orações. Por isso, nós queremos agora trazer presente esses nossos irmãos, essas nossas irmãs. Aquele irmão, aquela irmã que você conhece, traga agora presente para esse momento orante. Queremos rezar agora, né, pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas, Caio Lucas, Ricele e Tereza Bezerra. Queremos também rezar pela Rosineide Lins, Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Marolile, Ene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Edilane Alves Santos, Lurdinha, Carla Graciene Silva Soposto, Francimar, do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, Cosme, também vamos entregar a Betânia, a esposa do Cosme, né, que cuida dele com muito carinho. Queremos também rezar pela Adelaide e pela Neuza. Vamos também trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho.
escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de manhã. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Naquela época, os mestres costumavam ensinar os discípulos a rezar. Certamente todos os grupos, né, o grupo de João Batista, dos fariseus, então os mestres ensinavam os seus grupos a rezarem, né, de acordo com cada mestre. E aqui não é diferente. Então, mas vamos pegar logo o início do Evangelho, que nos chama a atenção. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Por isso, Jesus ele não só ensina, mas ele também faz a experiência de se retirar para rezar. Ele fazia isso sempre. Ele entrava em comunhão consigo mesmo e com o Pai. Sobretudo quando era para tomar alguma decisão importante. Ele sempre ia ao encontro do Pai para conversar com o Pai, para partilhar, né, para escutar o Pai. Então Jesus está aqui em um certo lugar rezando. E quando ele terminou, o texto diz, quando ele terminou a oração dele, um dos discípulos, certamente, né, que estava ali com ele, pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. E aí diz, como também João Batista ensinou os discípulos dele. E aqui é interessante observar que a oração de Jesus é uma oração pequena, né? Pequenininha. Olha que nós gostamos de rezar muito, né? Às vezes a gente reza muito, mas não coloca nada em prática, né? E aí aí vai ensinar aqui a oração do Pai Nosso, uma oração pequena, mas que traz aqui, né, nessa oração, um projeto de vida. A gente não precisa fazer outros projetos de vida, basta a gente pegar essa oração do Pai Nosso. Porém, é bom a gente observar e prestar bastante atenção para não rezar essa oração automaticamente, como a gente faz nos nossos grupos, ou às vezes até sozinho mesmo, né? A gente sai rezando, atropelando as palavras e não presta atenção no que está falando. Veja só o que diz. Começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Por isso ali um momento, a primeira frase é um louvor a Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E para o reino de Deus acontecer, eu preciso me comprometer com esse reino de Deus. Venha o teu reino. E aí continua. Dai-nos a cada dia o pão de manhã. Aqui na oração do Pai Nosso, meu irmão e minha irmã, não está pedindo assim, olha, me dê muita coisa para eu acumular. Está pedindo o pão de cada dia, o pão de manhã. Certo? E aí continua. E aí, para mim, aqui está a frase mais difícil. Né? Não é pedir o pão de cada dia, porque pede o pão de cada dia para que também seja partilhado. Aqui talvez não seja muito difícil, embora exige, né, uma compaixão muito grande para a gente partilhar com os nossos irmãos o pão de cada dia mesmo, o pão que sacia a fome, né?
Mas aqui está a parte mais difícil. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. Olha, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente não consegue de maneira nenhuma perdoar as pessoas. E guardamos ali no nosso coração uma raiva embutida, uma raiva, e muitas vezes uma raiva meio que de graça, que a gente não sabe por quê. Não é isso? Uma raiva, até o jeito de falar é um jeito grosseiro, agressivo, né? Quantas vezes a gente guarda essa raiva dentro da gente, que não faz bem, sabe? Pelo contrário, só faz mal. Pessoas que têm raiva, primeiro, pode pegar um câncer, bem dos perigosos. Depois, geralmente, a raiva ajuda, inclusive, trazer doenças para o nosso corpo, certo? São pessoas que não conseguem sorrir, né? São pessoas que vivem resmungando porque carrega dentro de si mágoas. Gente, e é interessante, aqui é interessante a gente observar, inclusive, e rezar isso também, que às vezes a gente tem raiva de pessoas que a gente não conhece, e nunca nem viu de perto. Pode ter visto aí, por ali, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais, mas a gente nunca viu de perto, nunca teve uma relação, sabe? E a gente fica guardando raiva, essa raiva. E a raiva, digo de novo, raiva só faz, só faz mal para o nosso corpo, né? Então, meu irmão e minha irmã, é interessante a gente olhar bem as palavras que a gente pronuncia todos os dias na oração do Pai Nosso, porque eu sei que todo mundo reza, né? Mesmo que seja uma vez por dia, a gente reza a oração do Pai Nosso, para que a gente não reze atropelando as palavras, correndo para acabar logo, para terminar logo, porque isso é um sinal de que a gente não quer escutar, porque aqui está um projeto de vida. Olha, eu vou perdoar as pessoas assim como eu gostaria de ser perdoado, né? De ser perdoada por Deus, pelos irmãos. Então eu também vou perdoar. Aqui está um projeto de vida. E que muitas vezes a gente sabe que não é fácil. E talvez era uma pergunta, né? Você guarda, que eu quero fazer agora, para que a gente reze isso. Você guarda rancor no seu coração? Você tem raiva das pessoas? E você quer saber quando é que a gente percebe direitinho as pessoas que são rancorosas e que traz uma raiva dentro de si, a gente não sabe por quê, mas esse período, sobretudo nesses períodos assim de política, aí você percebe direitinho as pessoas que carregam raiva. São pessoas que passam mensagens de maldades, sabe? São pessoas que saem distribuindo ódio, divisão e é bom a gente rezar isso, porque quando eu coloco alguma frase, quando eu digo algo, ou quando eu escrevo algo que provoca divisão, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza, é bíblico isso. Pode ter certeza que não vem de Deus. Eu posso até falar em nome de Deus. Posso falar em nome de Deus, é tranquilo. Mas a qualquer frase que eu diga, eu, Helena Maria Barbosa, qualquer frase que eu diga para alguém, e que essa frase provoca alguma divisão, você pode ter certeza que eu não falo, eu posso ter pensado, né? Eu posso até querer no meu pensamento ter falado, né, falar em nome de Deus, mas com certeza eu não falei em nome de Deus. Se provocou alguma divisão, é porque eu falei em nome do Satanás, menos em nome de Deus. Porque em nome de Deus não provoca divisão. Eu posso falar com as pessoas, eu posso falar tranquilo, né? Porque tem coisa que a gente precisa dizer, mas a gente diz com ternura, a gente diz para ajudar, a gente não diz para fazer divisão. Se provocou alguma divisão, né? Se aquilo que eu disse provocou alguma divisão, é porque eu não falei em nome de Deus. Mas eu falei ao contrário, né? Não mesmo do Satanás, né? Eu não falei em nome de Deus, porque quando a gente fala em nome de Deus, não provoca divisão, nem raiva, nem ódio, né? E eu posso dizer a verdade, eu posso dizer para a pessoa, olha, isso não está bem, reveja essas atitudes, mas eu preciso dizer com carinho e com amor, sabe? Então, se você me ama, você pode me dizer tudo. Agora, se você não me ama, por favor, não me diga, porque aí você vai me machucar, né? Você vai trazer confusão. Então, se você me ama, você pode me chamar e dizer, olha, irmã Helena,
essa atitude da senhora, né? É bom que a senhora reveja, sabe? E deixa o campo aberto para que eu reveja, mas não vem com ignorância, nem com divisão, porque divisão não é coisa de Deus, não é coisa de Deus, mas é coisa do demônio, certo, meu irmão e minha irmã? E aqui vem a última frase: não nos deixe cair nessa tentação. Olha, gente, é muito interessante. Jesus sabia claramente que o ser humano precisava rezar essa oração. Veja que é uma oração pequenininha. Ela não tem muitas palavras, mas as palavras que tem, as frases, são profundamente fortes, bastante fortes. E aí quando diz, né, no finalzinho, não nos deixeis cair na tentação, gente. Na tentação da crítica, da fofoca, do mal-estar, de provocar mal-estar nos outros. Não nos deixeis, e cada um sabe qual é a principal tentação. Eu sei quais são as minhas tentações. E aí eu preciso todo dia pegar essas minhas tentações, rezar, trazer para. O momento de oração é para isso, é para a gente trazer, né? Não é para rezar a vida do outro. Eu não entro em comunhão com Deus para estar falando mal dos outros, para olhar para o defeito do outro. Não, eu tenho que entrar em comunhão com Deus primeiro para olhar para dentro de mim mesma, para olhar aquilo que me atrapalha, aquilo que atrapalha a minha vivência comunitária, aquilo que me atrapalha a minha vivência na família, né? Aquilo que me atrapalha na minha relação com o próprio Deus, com a natureza toda, com os irmãos e com as irmãs. Então a oração serve para isso, para eu ficar em silêncio, olhar para dentro de mim e admitir, porque tem coisa que a gente não admite nem porque a gente morre de vergonha. Olha que tem certos pensamentos, né, que a gente pensa que a gente tem coragem de dizer nem para a gente mesmo e nem para Deus, né? Imagina dizer para o outro, né? Mas Deus sabe tudo, Deus sabe do nosso pensamento e sabe das nossas intenções também, viu? Deus sabe tudo. Então, assim, que a gente aprenda mesmo a perdoar os outros, que a gente aprenda, né, a tratar os outros com carinho, com amor, né, que a gente aprenda que saia dos nossos lábios sempre palavras edificantes, palavra que ajude o meu irmão a se levantar, não a derrubar, não, né? Não a derrubar, porque muitas vezes a gente pode usar a palavra para derrubar o outro, a outra. Então que a gente preste bastante atenção naquilo que a gente fala, né? Porque a gente pode estar causando uma grande divisão na vida das pessoas, na vida da comunidade. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. E o convite que eu faço para vocês é que a gente continue rezando o Evangelho, que a gente continue rezando a oração, que todo mundo sabe de cor, mas o fato da gente saber de cor às vezes se torna muito mecânica mesmo, né? Então que a gente faça, que a gente ore, né? Diz que a palavra orar, ela é mais forte do que rezar. Orar é quando a gente ora com coração mesmo, né? Então que a gente ore bastante essa hora, deixe que essa palavra de Deus penetre dentro da gente. Que a gente pegue cada palavrinha dela e olhe para dentro primeiro, olhar para dentro da gente, não para o outro. Aí eu estou rezando o Pai Nosso, aí já estou pensando no fulano, na ciclana. Não, vamos trazer a nossa oração para dentro da gente mesmo e depois dialogar com Deus, perguntar para Deus qual é a saída, o que eu posso fazer para eu não cair nessa tentação, o que eu posso fazer para perdoar, dizer para Deus, ser sincera, externar os nossos sentimentos para Deus. Faz muito bem, dizer para Deus, perguntar para Deus, o que eu faço, Deus, para perdoar? Eu não consigo perdoar, eu estou sempre guardando, sou sempre muito rancorosa, estou sempre espalhando mal por todo lugar onde eu passo. Sabe, ser muito sincera com Deus, ser muito sincero com Deus. Então que a gente possa rezar sempre. E se eu não sei rezar, faz como o discípulo de Jesus. Ensina, Senhor. Ensina-nos a rezar. Né? Isso é bom, esse pedido é muito bom. Às vezes a gente pede muita coisa, mas a gente esquece de pedir o principal. Ensina-nos, Senhor, a rezar. E eu tenho certeza que assim como Ele ensinou os discípulos, Ele também vai nos ensinar. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.